Falando em prisão, hoje tem uma coluna ótima aqui da Dani Lima. Ela mandou um beijo para nossa audiência. Ela veio hoje às 5 horas da tarde, mas agora de manhã não pôde vir. Ela tá cuidando da gatinha dela, tá doente a gatinha dela. Fofa, Dani. Ela mandou mensagem aqui, ela queria entrar, mas não vai conseguir. É o seguinte, a Dani soltou essa coluna, essa reportagem, falando que a prisão de Bolsonaro, como que foi nos bastidores. A Polícia Federal escalou até o time de extração aérea. Vou ler a coluna dela, tá? Vou ler a coluna aqui, ó. Você viu o vídeo? Perguntou o ministro Alexandre de Moraes a um dos colegas da primeira turma do Supremo, já depois das 11 da noite da última sexta-feira. O que achou? Seguiu. Manual debaixo do braço, né? Isso é artigo 312 do Código de Processo Penal, respondeu o magistrado, citando o dispositivo que trata de decretação de prisão preventiva como garantia da ordem pública. O vídeo em questão ainda não era o já histórico registro da policial checando a tornozeleira queimada de Bolsonaro, mas o publicado pelo filho mais velho dele, Flávio Bolsonaro, convocando a vigília para lutar ao lado da família, para tirar a pátria das mãos dos ladrões, bandidos e ditadores, que foi o que ele falou, né? A reunião pró-Bolsonaro só tinha data para começar 22 de novembro, às 7 horas da noite. Até quando o movimento iria, o senador não informava. E a Polícia Federal havia visto o vídeo de Flávio e notou semelhanças com convocações do 8 de janeiro. E aí veio toda essa preocupação, né? E aí veio toda a decisão da prisão de Bolsonaro. Isso é muito importante, né, Sakamoto? Os bastidores que a Dani conta, a cúpula da PF já havia formulado até um plano prévio para executar a eventual ordem de prisão. Foram escalados integrantes da Divisão de Inteligência Policial, do Comando de Operações Táticas, para caso de haver uma agitação, uma aglomeração no local e até da área de aviação da PF. Caso fosse necessário, aí o que eles falam aí, entre aspas, extrair o ex-presidente de helicóptero. Fizeram esse plano até, porque se tivesse uma multidão ali, eles iam pegar o Bolsonaro de helicóptero para ser preso. O rapel, né, o Bolsonaro sendo puxado assim, que um ioiô para cima. Por causa do seguinte, acho que de certa forma a polícia aprendeu um pouco, né, com o que acontece quando um ex-presidente é preso. A gente tem falado bastante da prisão do ex-presidente Lula, ocorrida em abril de 2018, quando ele foi para o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, teve aquele mundo de gente, né? O pessoal, os apoiadores não queriam deixar ele sair, a única diferença é que naquele momento o Lula quis entregar, né? Então, a solução foi o Lula sair andando, eu estava lá cobrindo, né? Na época, o Lula saiu andando pela multidão, abrindo espaço pela multidão, falando, eu vou me entregar, né? E saiu. Dadas as circunstâncias e dado o fato de que o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro demonstrava também não muita vontade de cumprir o mesmo roteiro, né? A polícia tinha medo de que você convocando o Flávio Bolsonaro, convocando uma vigília, essa vigília juntando centenas, milhares de pessoas, poderiam impedir a retirada de Jair Messias Bolsonaro lá da casa onde ele estava para a cadeia. E aí, isso poderia até levar a manifestantes, a policiais se ferirem. Isso está na decisão do Supremo Tribunal Federal, está na decisão de Alexandre de Moraes, né? Havia o receio de que o presidente Bolsonaro, os manifestantes, os policiais, vizinhos, todo mundo, alguém se ferisse exatamente com o nível de tumulto na tentativa de extrair Bolsonaro de lá e levá-lo para o sistema prisional. Então, aí, como a Dani mesmo traz, teve planos os mais diferentes, inclusive puxar ele para cima. Por sorte, né, a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela veio antes da possibilidade de se aglomerar pessoas em frente ao condomínio, né? E a prisão de Bolsonaro aconteceu na manhã do dia 22, né? E aí, claro, contribuíram para essa prisão. E essa coisa que os ministros supremos falaram, Fabiola, e que contribuiu para a prisão, um conjunto de coisas. Não foi só a vigília, é a tentativa de remoção da tornozeleira. Quando eu fui falar com algumas pessoas, eu conversei inclusive com a doutora Heloísa Machado, né, a jurista, e ela comentou assim, exatamente isso. Ela falou assim, gabaritou-se
né, a justificativa para prisão preventiva. Ele gabaritou, né, tudo isso. Prisão, achei muito interessante, porque é isso, são todos os itens, Ele faz né? todos os itens, né? Risco de fuga, tentativa de retirada da tornozeleira, tentativa de atentar contra a ordem pública. Ele foi gabaritando isso. E aí é por isso, inclusive, os ministros do Supremo falam, olha, é manual, é uma prisão de manual. É uma prisão de... e não ter dúvidas, né? Hoje até também tem uma coluna aqui na nossa página do Sabino, que é colunista aqui, o Marco Antônio Sabino, e ele fala um pouco disso, da reação da direita e tudo mais. Ele diz assim, Bolsonaro fez algo que eles jamais esperariam, a Alexandre de Moraes ter razão. Achei curiosa essa frase que ele usa, né, Josias? Tipo... Bolsonaro conseguiu fazer com que... Isso é o que integrantes da direita falam, né? Que Bolsonaro conseguiu fazer com que Alexandre de Moraes tivesse razão. De fato, foi o que aconteceu, né? Se a ordem de prisão estivesse escorada apenas na vigília convocada pelo Flávio Bolsonaro para a noite de sábado, muita gente ia dizer, olha que... atrocidade, é uma vigília religiosa. Quem vê o vídeo do Flávio Bolsonaro convocando percebe que há uma dubiedade no tom utilizado por ele. Ele fala do Senhor dos Exércitos, se referindo a Deus, mas num timbre sempre belicoso, como a insinuar que era preciso resistir contra o trancamento do seu pai no domicílio, né? E se ficasse só nessa vigília, seria muito questionada politicamente a decisão do Alexandre de Moraes. E note que o texto da Daniela Lima faz referência a esse vídeo do Flávio Bolsonaro. Àquela altura, quando conversava com um dos seus colegas no Supremo, o Alexandre de Moraes ainda não dispunha do que tornou a ordem de prisão absolutamente inquestionável, que foi o atentado do Bolsonaro contra a própria tornozeleira. Ali, o que era duvidoso passou a ser uma sólida convicção. Tá inclusive no Código de Processo Penal, quando fala de prisão cautelar, está ali claramente violar ordens da justiça, risco à ordem pública. Então, de fato, ficou um conjunto que tornou inquestionável o despacho do Alexandre de Moraes, né? E há um outro aspecto, Fabíola, que é muito importante, é que a presidência do Bolsonaro e a fase pós-presidencial deixaram um rastro pegajoso de atrocidades que sinalizaram para o Judiciário, para o Supremo, que não se poderia correr riscos. E a convocação do Flávio Bolsonaro para a vigília teve um cheiro de 8 de janeiro insuportável, porque era o chamamento para que os devotos do Bolsonaro fossem para as proximidades do condomínio, assim como foram para a porta dos quartéis. O Flávio Dino até faz referência a isso quando votou pela ratificação, quando avalizou a decisão do Alexandre de Moraes. Ele falou, olha, poderia se repetir ali o 8 de janeiro, as pessoas poderiam invadir o condomínio, poderiam invadir novamente prédios públicos, podíamos ter um outro acampamento. Então, é evidente que isso não poderia ser admitido, né? Que deveria ser evitado. E, de resto, as digitais que o Bolsonaro deixou em tentativas de fuga, quando foi para a Embaixada da Hungria, quando encontrou-se no celular dele um pedido de asilo na Argentina. Então havia muitos indícios de que o personagem tinha a pretensão de fugir. Aí ele faz joga ferro quente na tornozeleira e vai ignorar. Não, o Alexandre de Moraes e os ministros da primeira turma podiam até se fingir de mortos, né? Enxergar o óbvio, tropeçar no óbvio, dar bom dia para o óbvio e seguir adiante. Mas aqui foi incontornável a necessidade de dizer que o óbvio era o óbvio. Não se poderia tolerar aquele tipo de coisa. De novo, convocação de vigília, de novo, o risco de fuga. Então, estava claro que as providências precisavam ser adotadas. Foram adotadas e o Bolsonaro está lá, preso na Polícia Federal.
incontornável isso, Fabiola, não há como questionar, não há o que dizer.